Olá, eu sou a Maria Alice, professora e formadora do Pacto pela Alfabetização, e essa aqui é a última parte da nossa formação inicial de professores, onde nós vamos falar sobre a alfabetização. Então, nós já vimos, né, o que deve ser trabalhado na pré-alfabetização, as habilidades da pré-alfabetização, e agora nós vamos falar sobre o processo de alfabetização em si. Quais são aí os componentes desse momento da alfabetização? Vamos conversar sobre as rotas de leitura fonológica e lexical, sobre decodificação, fluência leitora, compreensão leitora, produção escrita e vocabulário, que está aparecendo aqui embaixo nesse quadro, né? Porque ele é aí essa habilidade que permeia, que sustenta todas as outras. Então, vamos começar ali pela primeira, onde está a nossa flechinha, falando sobre as rotas de leitura. Bom, o nosso cérebro, ele realiza a leitura por meio de duas rotas, a fonológica e a lexical. Vamos começar pela rota fonológica. Lendo agora o slide junto comigo. A rota fonológica vai decodificar a sequência de letras e converter em padrão sonoro, ou seja, a gente, ao ler pela rota fonológica, estamos fazendo uma conversão entre um grafema e um fonema. Esse processo, né, dessa conversão entre os grafemas em fonemas, ele é um processo usado para ler palavras desconhecidas ou também palavras que nós usamos pouco, e ele é predominante em leitores iniciantes, como as crianças que estão sendo alfabetizadas agora. Quando lemos pela rota fonológica, fazemos uma leitura mais lenta, mais analítica, né? Passando ali letra a letra. Por isso, o desenvolvimento da consciência fonêmica e o conhecimento das relações de letra em som é fundamental nos primeiros anos. Então, olha aí aparecendo já para a gente no comecinho dessa formação a importância da pré-alfabetização. Vamos olhar agora essa ilustração. Então, nós vemos aqui essa imagem do olho com a flecha. Por quê? Porque quando nós fazemos a leitura pela rota fonológica, o nosso olho vai passando ali grafema a grafema, enquanto faz a conversão em fonema, ou seja, vamos traduzindo cada uma daquelas letras em um som. Coloquei aqui para vocês o exemplo da palavra xícara. Como que é feita essa leitura pela rota fonológica? Xícara, certo? Vamos falar agora da rota lexical. A rota lexical, lendo comigo aqui no slide, ela faz uma leitura global, uma leitura automática da palavra. Por quê? A gente consegue reconhecer imediatamente, numa batida de olho, tanto a ortografia quanto o significado daquela palavra. É uma leitura automática. Ela é diferente da rota fonológica. Aqui a gente não precisa ficar decodificando cada uma daquelas letras. Para isso acontecer, claro, nós temos que ser leitores proficientes. Por quê? Porque essas palavras que são lidas pela rota lexical, elas são palavras de uso frequente nosso. Elas já estão armazenadas na nossa memória visual. Desse modo, elas são reconhecidas como um todo. Por isso que a gente fala que é uma leitura global. O que acontece? A gente bate o olho e a gente já sabe que palavra é aquela. Isso possibilita o quê? Uma leitura rápida e fluente. Coloquei aqui para vocês, então, a imagem do cérebro, né, que já tem essa imagem guardada como um todo, e a flecha indicando essa fluência. Bom, inclusive nós que somos leitores proficientes, quando nós estamos ali diante de palavras novas, às vezes sobrenomes que não são tão usuais, que nós não conhecemos tão bem, a gente vai se apoiar sim nesse processo fonológico para identificar as palavras. Vou pedir para vocês agora lerem o que está escrito aqui nesse quadro.
É possível? É claro que é possível, mas é trabalhoso. Por quê? Porque a gente tem que decodificar cada uma dessas letras, né? Produzir o som de cada uma delas e formar ali um som novo que nós não conhecemos, porque são palavras que não existem, são palavras que foram criadas justamente para esse momento de formação. Agora leiam aqui. Já leram, não é? Bem mais fácil. Por quê? Porque todas essas palavras já estão guardadas aqui na nossa memória visual, já estão aqui no nosso léxico mental. Então a gente lê automaticamente, a gente não consegue evitar de ler essas palavras. Entenderam a diferença das rotas? E as ambas são importantíssimas. Bom, vamos agora para o próximo componente da alfabetização, que é o quê? A decodificação. A decodificação, ela deve acontecer pelo menos aí em 4 etapas, né? Lembra que a nossa instrução, ela é fônica, explícita e ela é sistemática. Então, como que nós começamos, como que nós introduzimos o processo de decodificação, de leitura com os nossos alunos, começando aqui pelo número 1, pela primeira etapa, que é a leitura dos encontros vocálicos. Nós não apresentamos primeiro para os nossos alunos os sons das vogais? Então, nós ensinamos eles a unir esses sons, formando aí palavras pequenas, simples, mas muito comuns na nossa língua. Por exemplo, oi, ai, meu. A segunda parte, né, a segunda etapa aí do processo de decodificação é trazer as sílabas simples, aquelas sílabas que são formadas por consoante vogal, que são fáceis de serem lidas pelas crianças, trazem pouca complexidade. Por exemplo, mato, cavalo, é a famosa consoante vogal. Aí nós vamos para uma terceira etapa, que é quando nós ensinamos para os nossos alunos os dígrafos. Vamos lembrar o que são dígrafos? Quando duas letras representam um único som. Duas letras, um grafema e um fonema. Lembraram? Então, por exemplo, trouxe aqui para vocês chave, osso. Essa é a terceira etapa, os dígrafos. E a última, quarta etapa, né, desse processo inicial aí de decodificação é ensinar para as nossas crianças os encontros consonantais. O que são encontros consonantais? É quando duas consoantes se encontram, mas nós pronunciamos cada uma delas. Vamos ver os exemplos? Por exemplo, fraco. Aqui o F está do lado do R, mas a gente pronuncia o F e a gente também pronuncia o R, fraco. É diferente de falar faco, a gente fala fraco. A gente pronuncia todas essas consoantes. Também coloquei aqui para vocês a palavra globo. Novamente, pronunciamos o G, globo. Nós temos duas consoantes e elas são pronunciadas. É diferente do dígrafo. No dígrafo, duas letras, a gente faz um único som. No encontro consonantal, são duas consoantes e cada uma tem a sua pronúncia garantida, né? Mantida ali na palavra. Por isso, é um pouco mais complexo, a gente guarda para o final do processo. A gente percebe essa progressão que foi apresentada aqui para vocês, tanto nos materiais do Vital, como também nos materiais do Agora Vou Ler, uma vez que Vital e Agora Vou Ler foram pensados para serem usados juntos, né? Um aí vai complementar o outro, então eles seguem essa progressão também. Vamos agora para o próximo componente da alfabetização, que é a fluência em leitura. O que é a fluência em leitura? Vamos deixar isso muito claro também para a gente nesta formação. Vamos ler os slides juntos? Para ler fluentemente, é imprescindível que a criança tenha aprendido a ler pela rota fonológica de leitura, que ela faça aquela decodificação letra a letra. Ou seja, que ela saiba decodificar uma palavra e que ela seja capaz de ler também pela rota lexical, que é aquela bater o olho, já sabe o que está escrito ali.
Através de uma coordenação estreita entre essas duas vias. Então, não é que a gente vai ler pela fonológica e depois pela lexical. Esses processos, eles continuam acontecendo juntos, numa coordenação. Como eu falei, até nós que somos leitores experientes, nós também eventualmente vamos ler pela rota fonológica. A criança precisa ter essas duas coordenações, essas duas leituras acontecendo juntas para garantir a fluência. A fluência em leitura, olha lá, esse quadro aqui, ele é muito importante. Anota aí no caderninho. A fluência em leitura é a capacidade de um indivíduo ler um texto de forma automática, ou seja, com uma velocidade boa, né? Muitas palavras daquele texto ele já consegue ler pela rota lexical, já são muitas palavras que ele tem automatizado, ou seja, a leitura ela vai ter uma velocidade boa, porque muitas palavras já são conhecidas. Essa leitura, ela também precisa ser precisa, ou seja, não ter muitos erros. Se durante o processo de leitura ele for demorado e muitas palavras forem sendo lidas erradas, não vai haver compreensão. Então, para ter fluência, precisamos ter automaticidade, precisamos ter precisão e também precisamos ter expressividade, ou seja, prosódia, o ritmo de fala, a entonação das frases, ela tem que ser adequada. Isso é o que vai trazer a fluência. E para esse autor que está aqui embasando esse nosso slide, a fluência de leitura, ela é como se fosse uma ponte entre a decodificação e a compreensão. Vamos ver. Então, olhem aí a nossa ponte, né? Então, começando pelo processo inicial, o processo de decodificação, que é mais analítico, né? A criança vai colocando muito esforço ali, o esforço cognitivo dela é em traduzir aqueles grafemas em fonemas, é o processo de decodificação. Conforme ela for desenvolvendo a fluência leitora, e ela foi lendo com mais expressividade, ela foi lendo com mais precisão, ela foi lendo com mais automaticidade, numa velocidade melhor, ela vai desenvolvendo a fluência e ela vai liberando os processos cognitivos dela, que antes estavam todos focados aqui na decodificação, agora eles são liberados para que ela tenha a compreensão leitora. Por isso que a gente fala que a fluência é a ponte que leva à compreensão leitora. E como que a gente vai fazer para desenvolver essa leitura? Para desenvolver essa fluência. Vamos lá. Não basta ler qualquer texto. A criança que está em processo de alfabetização, ela ainda não vai conseguir ler todos os textos que nós temos aí disponíveis. Ela precisa ler textos adequados. O que são textos adequados? Nós chamamos de textos decodificáveis, ou seja, o que importa nesse texto é que a criança tenha êxito, é que a criança consiga praticar essa conversão entre o que está escrito, né, entre os grafemas, e ela consiga produzir o som, que ela saiba fazer todas aquelas relações de conversão de letra em som. Para isso, ela precisa de uma prática dirigida, ela precisa de textos decodificáveis, que são esses textos que nós encontramos no nosso material do Agora Vou Ler. O nosso material do Agora Vou Ler, todos aqueles textos, eles são casadinhos com o Vital. Então, se a criança já aprendeu um fonema, esse fonema vai estar ali no Agora Vou Ler para ela ler. Se a criança ainda não aprendeu alguma relação entre grafema e fonema, ela também não aparece ali no material do Agora Vou Ler. Por quê? Porque todas as frases, todas as palavras, todos os textos, eles são pensados
para terem apenas letras, grafemas e fonemas possíveis de serem lidos até aquele momento pelas nossas crianças. Nós chamamos isso de textos decodificáveis. Esses textos também, para esse momento de treino de fluência, eles têm poucas palavras, poucas frases, as palavras são repetidas, a leitura repetida, a ciência da leitura já provou para a gente que é uma grande aliada na promoção da fluência leitora. O vocabulário, ele é controlado. A gente coloca, sim, palavras que as crianças vão conseguir ler, né? Muitas vezes são palavras que têm um significado novo e a gente fala, né, professor, trabalhe o significado dessas palavras. Vamos ampliar esse vocabulário, mas ainda assim ele é controlado, ele é restrito. E claro que para uma boa decodificação, né, é importante que haja a rápida identificação das letras e os seus sons e também das sílabas. Então, a gente vai trabalhar a leitura repetida para promover a automatização. Lembrando que são momentos diferentes. Eu estou falando agora do momento de prática de treino de leitura para promover a fluência leitora. E agora a gente vai chegar aonde a gente quer chegar na nossa leitura, né? Quando nós ensinamos as nossas crianças a lerem, a gente quer o quê? Que eles consigam entender aquilo que eles leram. E a gente também precisa cuidar desse processo com os nossos alunos de maneira sistemática e de maneira explícita e bem estruturada. Então, vamos ver agora como desenvolver a compreensão leitora com as nossas crianças. O desenvolvimento da fluência leitora é essencial para garantir a precisão e a velocidade adequados, evitando uma leitura lenta e com esforço excessivo na decodificação das palavras. Isso pode sim prejudicar a compreensão do texto. Então, lembra quando a gente estava lá no slide da ponte, que eu falei, o processo de decodificação, ele é custoso. Então, quanto mais a criança vai tendo a fluência leitora e esse processo de decodificação vai se tornando mais automatizado, mais a gente consegue promover a compreensão. Olha que frase bacana! A leitura fluente libera a atenção do nosso aluno. Por quê? Porque o leitor deixa de se concentrar na decodificação das palavras e ele passa a colocar toda a energia dele, todo o esforço cognitivo dele onde? Na compreensão do texto. É assim que ele vai conseguindo estabelecer essas relações entre as ideias, né, entre o conteúdo daquele texto e também os seus conhecimentos prévios sobre o assunto. O que é compreensão? É a criança realmente fazer isso que está escrito no slide, conseguir estabelecer essas ideias entre algo que ele já tem com algo novo. Isso é compreensão de texto. E como que a gente vai promover? Olha aí, coloquei aqui para vocês algumas ideias, né, de perguntas que nós podemos fazer para os nossos alunos após a leitura de um texto. Então, para a gente estimular a compreensão no sentido explícito, vamos olhar aqui primeiro para esse lado do slide. O que é o sentido explícito? É aquele mais fácil, né? As crianças devem compreender o sentido explícito, ou seja, identificar informações diretamente apresentadas no texto. São aquelas informações que estão dadas no texto, né? Então, quais são as perguntas que nós podemos fazer para ver se a criança está tendo se ela está compreendendo o sentido explícito daquele texto? Nós podemos perguntar, por exemplo, quem são os personagens, onde que a história se passa, quando essa história acontece, qual que foi o problema da história, como que esse problema foi resolvido. Isso está dado no texto, mas nós também temos que estimular
a compreensão do sentido explícito. Então, vamos olhar agora para o lado amarelo do nosso slide. O que diz aqui? As crianças precisam compreender também o sentido implícito, ou seja, o que que é isso? Elas precisam conseguir deduzir as informações daquilo que não está escrito diretamente no texto, mas que dá sim para ser entendido com pistas que o texto dá, né? E ela também vai conseguir entendendo aquilo a partir da associação de ideias que ela já tem, de conhecimentos prévios que ela já tem. Mas como que eu faço para estimular isso com o meu aluno? Olha aqui que bacanas essas perguntas que vocês, professores, podem fazer para as crianças, tanto depois de vocês lerem um texto, quanto depois da própria criança ter lido um texto. Vale para os dois momentos, ok? Então vamos lá. O que eu posso perguntar? Por que que você acha que o personagem fez isso? Olha como a criança tem que dar a opinião dela, né? Como que você acha que ele se sentiu em tal parte da história? O que que você faria no lugar do personagem? O que você acha que vai acontecer depois? Então, aí, olha como a criança já tem que misturar, né? Como ela tem que trazer ideias próprias e misturar com aquilo que ela está lendo no texto para conseguir responder. Então, vamos trabalhar os dois sentidos com os nossos alunos, ok? Vamos ajudar os nossos alunos a serem leitores que leem e entendem aquilo que eles leram. Para isso, precisa de reflexão. E as perguntas que podem conduzir estão aí e criem outras que tiverem aí a ver com o texto e com a prática de vocês. Continuando, gente, olha lá que importante o que está dizendo esse slide. Faz parte da compreensão leitora identificar a estrutura típica dos gêneros textuais, sejam eles informativos, narrativos, poéticos ou outros tipos de texto. A gente tem que conversar sobre isso com os nossos alunos, né? Quando a gente lê uma instrução de um jogo, aquele texto, ele tem um padrão, ele tem uma estrutura típica, ele tem uma função. Quando a gente lê uma receita, é uma outra função. Quando eu leio uma poesia, outra. Um texto narrativo, outro. A gente precisa conversar sobre a função de comunicação de cada um desses textos para ajudar os nossos alunos a expandir a sua compreensão leitora. Nós precisamos mostrar, então, para os nossos alunos que é muito importante ler diferentes tipos de texto, diferentes gêneros de texto, porque cada um vai trazer uma informação diferente. Então, claro, isso é claro, né? Que para que, que é importantíssimo, que é fundamental, que nós, professores, exponhamos os nossos alunos a diferentes gêneros textuais, a fim de que eles avancem no letramento. Mas eu quero aqui refletir com vocês que são momentos diferentes. Lembra que eu falei que quando a criança, iniciante no processo de decodificação, está aprendendo a ler, ela, com autonomia, vai ler textos decodificáveis, mas ela já pode sim ouvir a leitura oral dos professores de diferentes gêneros. Ela pode conversar sobre isso com os colegas e também com os professores e expandir a compreensão dela. São processos complementares. Vamos agora olhar para a produção escrita. Olhem aí a Linnea Airey aparecendo para trazer para a gente essa frase, esse pensamento estruturante da nossa metodologia sobre o desenvolvimento da escrita. Atenção! As crianças progridem na escrita conforme a sua habilidade para mapear os sons das palavras em letras, progride. Então, olha que interessante. Quanto mais a criança conhece da conversão entre som e letra, entre letra e som, mais ela vai avançar no seu processo de escrita.
Então, na alfabetização, a produção escrita envolve a construção de palavras e pequenas frases. Atenção! Que a criança já produziu oralmente e agora ela vai representar em texto. Então, quando eu peço para o meu aluno escrever, primeiro eu peço para ele falar. Então, se ele vai escrever uma palavra, a palavra é sofá. Ele precisa falar a palavra sofá, ele precisa refletir sobre os sons da sua fala, ele precisa mapear esses sons para produzir a escrita, porque ele vai conseguir relacionar esses sons com essas letras. O mesmo vale para uma frase. Quando a criança vai escrever uma frase, primeiro ele precisa pensar na frase. Primeiro ele cria a frase, ele pensa, ele mapeia os sons e aí ele faz a escrita. Trata-se, então, de uma atividade guiada, né? Esse início do processo da produção escrita, ele é guiado pelo professor. E ele vai ser conduzido, essa criança vai ser conduzida num ensino progressivo, avançando do mais simples para o mais complexo. Ele vai começar escrevendo palavras com os fonemas que ele já conhece e progressivamente vai aumentando a quantidade de fonemas e vai, claro, passando de palavras para frases e para textos. Esse é um processo progressivo e guiado pelo professor. O desenvolvimento da escrita ele vai se consolidar nos próximos anos escolares, à medida que a alfabetização vai evoluindo e o letramento vai ficando cada vez mais amplo e complexo. Tudo isso são atividades que vão acontecendo ao mesmo tempo, mas sempre de uma maneira estruturada, de uma maneira explícita, de uma maneira sistemática e guiada pelo professor. Então vamos lá ver como que a gente pode apoiar essa produção escrita dos nossos alunos? Lembrando que a base da gramática é aquele conhecimento explícito entre a letra e o som. Claro que a gente vai também incluir os sons irregulares, a gente apresenta os sons irregulares da nossa língua para os nossos alunos conforme eles forem avançando. Então, uma boa prática. Vamos ler aqui o quadro juntos. Na alfabetização, quando a criança questionar qual letra que ela deve usar para escrever cada palavra, nós, professores que estamos guiando a atividade, fazemos o quê? A gente convida essa criança para prestar atenção no som. Acabei de falar, ela precisa falar, ela precisa ouvir, ela precisa relacionar esse som com a letra que ela já conhece, porque ela já tem o domínio, né? Ela tem a consciência alfabética, que é aquela habilidade que a gente está trabalhando desde a educação infantil, desde a pré-escola, lembram? Então, por exemplo, se a criança perguntar como escreve pato, você questiona, qual é o primeiro som que você ouve na palavra pato? Daí vocês, ó, é importante, dá um tempo para a criança pensar, para ela refletir. E aí, caso ela não acerte, e o erro faz parte da aprendizagem, o que que a gente faz? A gente, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, a gente orienta o uso correto da letra. A gente não deixa uma criança na dúvida, né? Ainda mais quando ela está vindo perguntar para você qual que é a letra que ela usa. A gente não fala qual letra que você acha que é, faz do seu jeitinho, faz o melhor que você consegue. Não. A gente mostra o correto para a criança, pois quanto mais ela escreve corretamente, mais, lembra que a palavra vai ficando aqui, ó, na memória visual? Ela vai levando para a memória visual dela, para o léxico mental dela, a escrita correta daquela palavra. Então, a gente vai fazer essa correção de uma maneira muito natural, de uma maneira muito tranquila, mas a gente vai sim trazer a grafia correta daquela palavra para aquela criança, certo?
Muito importante a gente ressaltar aqui também, não vamos esquecer esse ponto, que para a criança ter autonomia na produção escrita, para que ela tenha fluência nessa escrita, ela precisa ter uma caligrafia de qualidade. Nós temos formações aqui no Pacto pela Alfabetização que tem o traçado correto das letras. É muito importante que a gente ensine o traçado correto dessas letras para as crianças no início da alfabetização, em letra maiúscula e minúscula, para que no segundo ano eles desenvolvam também a caligrafia em cursiva. As letras, elas têm um movimento correto. Se a criança não tiver uma letra, uma caligrafia adequada, às vezes ela escreveu corretamente, mas a gente não consegue ler, né? Então a gente precisa trabalhar a caligrafia de qualidade, a gente precisa trabalhar a legibilidade e também a rapidez, a fim de auxiliar no processo de automatização da escrita. Vamos agora para o último componente, o vocabulário, né? Que está aí grandão, embaixo de todos os outros, sustentando todos os outros. Então, o desenvolvimento do vocabulário ele é fundamental para a leitura, para a escrita e para a compreensão. Ele começa muito antes do processo de alfabetização formal, né? Lá na pré-escola, na educação infantil, a gente já trabalha o desenvolvimento do vocabulário dos nossos alunos. Ele é essencial ao longo de todo o processo de escolarização dos nossos alunos, até quando eles forem bem mais velhos, inclusive nós, adultos, não é mesmo? Então, vamos ler o que está escrito aqui no slide número 1. É fundamental que a criança desenvolva um vocabulário amplo antes de iniciar o processo da aprendizagem de leitura. A criança precisa conhecer muitas palavras e ela também precisa conhecer o significado correto dessas palavras. Número 2, quando decodifica uma palavra pela rota fonológica, lembra da fonológica? Aquela que ela vai fazendo a conversão de letrinha por letrinha em som. A criança vai fazer isso com muito mais facilidade se ela conhece essa palavra já na oralidade, se ela já sabe o que aquela palavra significa, até mesmo a leitura pela rota fonológica, ela fica muito mais fácil. Número 3, quanto maior o vocabulário, mais rapidamente ela consegue acessar o significado das palavras e, claro, que ela vai ler com mais fluência, ainda que ela esteja lendo pela rota fonológica. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, uma frase, se tem uma palavra naquela frase que a gente não conhece, a gente perde o significado de tudo. Então, é importante que as crianças conheçam muitas palavras. A gente já vai falar sobre como desenvolver esse vocabulário, mas antes vamos ler aqui o número 4. É exatamente nesse ponto que o desenvolvimento do vocabulário, ele se conecta com o processo de alfabetização, porque a criança precisa ler e ela precisa conhecer aquela palavra e saber o significado dela, porque sem compreensão a leitura não serve, né, para muita coisa. Olha aqui esse slide. Se não é maravilhoso. A importância da prática diária da leitura em voz alta, feita por quem, gente? Feita pelo professor, para desenvolver a compreensão da linguagem, para ampliar o vocabulário. Então, lembra que eu acabei de falar? A gente já vai ver como que a gente amplia o vocabulário de criança? E é desse jeito, é tendo conversas respeitosas, onde a gente não infantiliza a nossa fala, onde a gente não regula o nosso vocabulário. A gente fala sim com as crianças, com todas as palavras adequadas para aquele momento. A gente não limita, a gente expande. E olha que interessante o que o slide traz para a gente. Um bom leitor é, antes de tudo, um bom ouvinte. E quanto maior e mais rico o vocabulário, maior a chance da criança compreender depois o que ela vai ler. E tudo isso vai fazer muito sentido quando a gente
ler juntos aqui essa parte. Então, vamos lá? Durante o processo inicial de alfabetização, as crianças devem ler textos decodificáveis que facilitam a prática aí da correspondência entre letra e som, ok? Falando das crianças. Mas olha agora, ao mesmo tempo, o professor deve ler em voz alta textos com vocabulário amplo e de diferentes gêneros como os usados no cotidiano. Para quê, gente? Para ampliar o vocabulário e enriquecer a compreensão oral dos nossos alunos. E não tem problema, professor, se antes você lia um livro e você lia um texto para a criança e quando você estava percebendo que ia chegar uma palavra difícil, você trocava por uma mais fácil. Não tem problema. O que importa é, a partir de aqui, a partir de agora, depois dessa formação, eu estou lendo um texto para o meu aluno, apareceu uma palavra ali que eu acho que ele não sabe que é, não tem problema. Acabou a leitura, volta naquela página, fala, olha, tá vendo essa palavra aqui? Vocês sabem o que significa essa palavra? Não, a gente não sabe. Então, eu vou contar para vocês o que é. Ou então, vamos pesquisar juntos o que essa palavra significa para a gente conseguir entender tudo? Essa é uma prática que vai promover o aumento do vocabulário e de compreensão dos nossos alunos. Ampliação de vocabulário a partir da leitura oral. Lembre-se, professores, a alfabetização, ela é um processo que requer domínio de habilidades que devem ser ensinadas etapa a etapa. E bons programas de alfabetização baseiam-se nos pilares essenciais que vocês viram aqui nessa formação. Quero desejar a todos muito sucesso e uma prática muito consciente com as crianças. Até a próxima formação. Tchau, tchau.